Olá, turma! Hoje a nossa aula irá abordar sobre coberturas em telhado. Vamos lá então. Telhados. Popularmente chamamos de telhado qualquer tipo de cobertura em uma edificação. Porém, telhado, diferentemente das lajes e cúpulas, é uma categoria de cobertura caracterizada por possuir um ou mais planos inclinados, chamados água. A nomenclatura utilizada no estudo de telhados define vários elementos. A água ou pano é a superfície de cobertura plana ou inclinada. Em alguns casos, utiliza-se o termo rampa quando for telhas de fibrocimento. Beiral é a parte do telhado fora do alinhamento da parede. Vértice é um ponto de encontro da linha de cumieira com uma linha de espigão. Cumieira fica na parte mais alta do telhado. Espigão é uma aresta inclinada, delimitada pelo encontro entre duas águas, é um divisor de águas. Rincão ou água furtada é um captador de água. Rufo é a linha de intersecção da superfície de cobertura com outra superfície vertical. Tacaniças são águas triangulares. Aqui temos mais uma imagem mostrando os elementos da nomenclatura: tacaniça, rufo, cumieira, espigão, rincão ou água furtada, beiral. As águas do telhado são superfícies inclinadas sobre a qual escoam as águas pluviais. Então, nós temos telhado de uma água, telhado de duas águas, telhado de 4 águas e também telhados de diversas águas. Um telhado ele é composto por vários elementos que têm a função de sustentar e fixar as telhas e transmitir os esforços do telhado para os elementos estruturais. A trama é constituída geralmente por terças, caibros e ripas, tendo como função a sustentação das telhas. Nessa imagem nós temos as ripas, caibros, terças. Então, as terças sustentam os caibros sustentam as ripas, que por sua vez sustentam as telhas. A trama é determinada em função do tipo de telha, telhas de pequenas dimensões ou telhas de grandes dimensões. Novamente temos outra imagem mostrando esses elementos de um telhado com estrutura de madeira. Aqui nós vemos terça apoiada sobre as tesouras, sustentando os caibros. O caibro fica sobre as terças, sustentando as ripas. E as ripas servem de apoio para as telhas. Cobertura com isolamento térmico, esse é um exemplo mostrando uma manta de isolamento térmico e o destaque é para as ripas que estão aparecendo nessa cobertura. Estruturas de apoio. Temos diferentes opções de estrutura de apoio para um telhado, podendo ser tesouras ou treliças, oitões, pilaretes ou pontaletes. Vamos ver cada uma dessas opções de estruturas de apoio. As tesouras, a tesoura é o principal elemento estrutural do telhado, de um telhado em estrutura de madeira. O nome tesoura é devido à sua forma triangular. As concepções estruturais das tesouras elas são definidas pelas necessidades arquitetônicas de cada projeto e também as dimensões da estrutura requerida. Então, nós podemos ter diferentes tesouras de acordo com as necessidades do projeto. Tesouras simples com asnas, tesouras com tirantes e escoras, tesouras com lanterninha e tesouras sem linha. O tipo de tesoura mais utilizada é a tesoura simples com asnas. Agora vamos ver cada uma das definições dos elementos de uma tesoura em madeira. Apoio ou frechal é o elemento que faz a ligação do contato entre a estrutura do telhado e o elemento estrutural que suportará o peso do mesmo. A linha é uma viga horizontal que tem a função de resistir aos esforços de tração gerados pelo telhado. Pendural, elemento vertical no centro da tesoura que vai desde a superfície da linha até a cumieira. Empena ou perna, são as partes inclinadas da tesoura, definem a declividade do caimento do telhado.
diagonal ou mão francesa. Trabalha a compressão, fazem a ligação entre a perna e a linha. Chafuz, ajuda na fixação das terças nas pernas. Terça, elementos longitudinais que servirão de apoio para os caibros. Caibro, sustentam as ripas. Ripa, elementos que receberão as telhas. Beiral é a parte do telhado que ultrapassa o limite do alinhamento da parede. E, por fim, telha é o elemento utilizado na cobertura dos telhados. Então, aqui nós temos a imagem com todos os elementos comentados que compõem a estrutura de um telhado de madeira. Tesouras com lanternim são tesouras utilizadas em galpões, em regiões de clima quente para a renovação do ar. Então, a inclinação do lanternim deve ser paralela à inclinação do telhado. Uma imagem mostrando o funcionamento, né? A entrada do ar, o ar quente ele sobe e sai pelo lanternim, então tem essa renovação. Estruturas de apoio, outro tipo de estruturas de apoio são os pontaletes de madeira ou alvenaria. Nessa imagem nós vemos aqui as terças apoiadas sobre pontaletes de madeira. Também temos como estruturas de apoio pontaletes de alvenaria ou concreto. Essas fotos nos mostram concreto, blocos de concreto, pontaletes de blocos de concreto. Estruturas de apoio, pontaletes de madeira. Agora, como estruturas de apoio, podemos visualizar dois exemplos de oitões. Um exemplo é de alvenaria de tijolos e o outro de blocos de concreto. Platibanda é uma extensão da parede externa das edificações que normalmente é utilizada para esconder o telhado ou embutir as calhas. Temos duas imagens mostrando exemplos de platibanda. A platibanda ela possui uma altura média de 80 centímetros. Platibanda ela pode ser de diferentes formatos, ter uma seção retangular, onde vai ter o escoamento das águas pluviais, a calha embutida. Beiral em laje sem platibanda, o beiral mais comum, a largura é de 80 centímetros. E temos também os rufos, que protegem contra a infiltração, né, contra infiltrações entre a parede e o telhado. Também inibe infiltrações entre a platibanda e o telhado, capta as águas provenientes das telhas. E assim aqui nós temos diferentes tipos de rufos, rufos externos, rufos com pingadeiras, rufos, contrarrufos, rufos internos. Bom, as referências, essa foi a nossa aula de hoje, ficamos por aqui, até a próxima aula.